Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Mangake, a tier list definitiva de One Piece, tag de One Piece. Eu não entendo nada de inglês, galera, então eu não sei o que é a tier list aí que ele vai fazer aqui, mas ao que parece é uma lista de posições de alguma coisa assim que ele vai fazer, eu não sei exatamente, mas vamos assistir o vídeo aí pra descobrir o que é. E galera, se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui muito parecido com o meu amigo Bruno Bandeira, que fez um vídeo sobre a tier list definitiva de personagens de One Piece. E ele fez um vídeo ali querendo um pouco da união dos canais de One Piece, que ele queria conhecer uma galera e tal. Apesar dele não ter me citado que queria me conhecer, seria uma honra conhecer ele. E eu decidi continuar essa tag dele, que nem foi lançada, mas eu vou fazer uma tag aqui, eu vou fazer a minha tier list. E eu vou indicar alguns canais para seguirem também nessa sequência, para eles fazerem ali a sua lista de personagens. Então eu espero que esses canais também deem sequência e indiquem outros canais. Então a tag está criada lá pelo Bruno Bandeira. Então antes de eu seguir aqui com a minha lista definitiva, eu vou indicar o canal do Felipe e do Derek, o canal do Chapéu de Palha, o canal da Zonopê, lá do Ginko Tassiano, que é o meu amigão, e também do Ike Brasil, lá do Silas. Então esses três canais podem seguir a lista aí, fazer a sua lista definitiva, indicar novos canais aí pra gente mostrar a união que tem aí dos fãs de One Piece. Então vamos lá. O Bruno deixou as coisas completamente difíceis para se montar uma tier list, colocando esses pontos de 50, 60, 60, 80, 80, 90, porque dá muita margem de interpretação errada. Eu vi lá a galera comentando no vídeo dele, a galera não pode pôr esse personagem porque coloca um personagem que parece fraco ao lado de um personagem forte, e a galera não leva em consideração. Eu entendi muito bem o que ele quis fazer aqui nessa divisão, e eu vou seguir a mesma linha que ele utilizou, mas eu vou tentar explicar aqui. Olha, esse aqui eu acho que seria, sei lá, um 60 alto, um 60 baixo, pra gente tentar chegar num acordo aqui. Porque lista de poder de personagem é extremamente complicada de se fazer, cada um tem a sua poder. Aliás, poder eu acabei adicionando uma casa a mais, como vocês podem ver aqui, que é a casa de 100. Quem que é o personagem com 100? Vocês vão se surpreender com esse personagem. Barba Branca. Casa 95 e 99 eu coloquei assim aqui sozinho. Assim então, tem que dar assiste até o final que vocês vão gostar de saber quem que é o personagem de poder nível 100, o mais poderoso de todos. Então vamos começar aqui. Começando na casa dos 50 e 60, o que é extremamente complicado, como eu disse, porque nenhum dos personagens que ele utilizou eu consigo ver numa casa de escala de poder 50. A não ser se a gente pegar, por exemplo, o próprio Calgara, que eu não colocaria, tá? Ele tem feitos incríveis. E o Noland. Por que eu falo que é extremamente difícil colocar esses personagens? Porque o Calgara eu acho que ele é forte. O Noland decepou o deus lá de Skypiea. Só que ele também foi um explorador da Grand Line, um dos primeiros. E eu acho que ele era muito poderoso. Eu não colocaria ele nessa escala de poder. Mas como as outras escalas tem personagens que a gente já viu lutando, tem um fragmento de poder, eu vou colocar eles aqui simplesmente por não termos detalhes do que realmente eles enfrentaram, ok? Então eu colocaria eles nessa escala aqui de 50 pontos apenas por desconhecer o seu real poder. Um personagem que eu colocaria certamente aqui nessa escala de 50 a 60 é o Ryuma. Calma, calma, o Ryuma zumbi. O Ryuma sem a sua sombra, sem a sua alma, já um morto-vivo que estava com a alma do Brook. Ele era bem fraco e o Zoro conseguiu derrotar ele. Então eu colocaria o Ryuma zumbizão aqui nesse ponto. Não se preocupe que eu coloquei também o Ryuma Prime aqui. Vamos ver onde que ele vai cair nessa lista. Mas definitivamente o Ryuma é um dos personagens mais fracos, o Ryuma zumbi, nessa tier list definitiva. Outro personagem que eu colocaria na casa do 50 e 60 é o Rairudin da Grande Frota. Ele é poderoso? Sim, ele é forte, mas ele é um alvo muito grande. A gente tem personagens extremamente poderosos aqui para colocar nessa lista. Então tem muita coisa pra gente estar mexendo. Então eu acho que ele colocaria ele aqui na casa dos 60 alto. Rairudin, que é, apesar de um gigante, é forte pra caramba. E era o personagem principal da Bugs Delivery. Mas por conta de ter outros mais fortes, eu colocaria ele aqui. Mais um que eu colocaria aqui entre 50 e 60 é o Vergo, tá? O Vergo, ele é complicado. Ele tem um haki de armamento poderoso, vocês sabem. O Lau conseguiu derrotar ele porque superou, obviamente. Mas é um personagem que merece um destaque pelos seus feitos. Até pela trajetória do Vergo, tudo dentro da família Don Quixote. É um personagem que deve se levar em consideração que ele é bem poderoso. Mas como ele acabou sendo derrotado pelo Lau, que a gente nem tinha visto ainda mostrando tudo do seu poder, eu coloco ele aqui também nessa casa aí dos 60 alto, muito por conta do seu haki de armamento. Então vamos lá, aqui, como eu disse, o Bruno ele deixou as coisas complicadas.
ele colocou Shirahoshi. Shirahoshi é uma arma antiga, uma arma ancestral. Como é que você faz um catálogo aí desse personagem? Shirahoshi pode simplesmente afundar uma ilha, ok? Sabemos disso. Ela é, vamos colocar que é um dos personagens mais fortes dentro do mundo de One Piece por conta do poder de chamar os Reis dos Mares. Mas individualmente ela não possui nenhum poder. É como se o Luffy não tivesse nenhum poder e tivesse a sua grande frota. Então por isso, por esse motivo, e por considerar que uma arma ancestral talvez não deveria estar nessa lista, mas eu vou colocá-la também aqui na casa dos 50, 60, ok? Todo mundo sabe que a Shirahoshi é poderosa, ok, ela tem esse poder, mas individualmente ela não tem qualquer tipo de força para enfrentar ninguém, ok? E para vocês entenderem a minha lógica, eu vou colocar outro personagem aqui na casa dos 50, 60, que ele tem o poder de definitivamente derrubar um dos imperadores. Perfeito? Então um personagem que você fala, pô, alguém que pode derrubar um dos imperadores que vão estar lá nas casas mais altas. Como é que ele pode estar numa escala mais baixa? Como por exemplo o Elisabelo. Ele tem o King Punch e foi dito já que é um soco que pode vir a derrotar o imperador. E eu acho que inclusive ele vai usar esse soco em alguém ali dentro de Wano, quem sabe. Mas demora pra carregar, é um soco que é basicamente 1 hora dele tendo que carregar aquele soco lá, se não for mais tempo, para conseguir causar um efeito devastador. Ele fica vulnerável, então sem pessoas para proteger ele, ele basicamente não pode derrotar o imperador. Então eu vou colocar ele aqui, mas com essa observação, assim como o Shirahoshi, que são personagens que deveriam estar nas casas mais altas, mas não vou colocar por conta aí do drawback do poder deles. Bom, dos 50 ou 60 eu não consigo colocar mais ninguém aqui na fileira. É difícil não mesmo. Não consigo. Tem muita gente aqui que eu não consigo catalogar eles. Esse último que ele colocou não foi o que deu um soco no Bartolomeu. Então e o Bartolomeu para a fileira 60. defendeu fácil. Eu vou começar aqui com o Smoker. Por que eu acho que o Smoker ele é poderoso? Eu acho que ele está nessa média ali entre 60 e 80, uns 70 ali mais ou menos. Por conta da sua fruta que é poderosíssima, sabemos disso. Ao mesmo tempo também temos do Flamingo, que meio que, né, o Lau também deu um baita de um trabalho pra ele. Então é óbvio que ele vai evoluindo, mas eu acho que o Smoker tem tudo pra ser um dos personagens mais fortes da série. Apesar de ser já um cara mais velho. Só que eu acho que ele confia muito nos seus poderes e eu colocaria ele aqui nessa média entre 60 e 80. Outro personagem que eu colocaria nessa casa dos 60 e 80 é o Kobe. O Kobe ele tá mais forte, né? Treinou com o Garp. O Sengoku deve ter dado umas dicas ali e tudo mais. Mas eu ainda vejo ele um pouco distante do que eu colocaria, por exemplo, pro Luffy. Eu coloco o Kobe aqui bem próximo do Smoker. Eu acho que ele ultrapassou o Smoker porque o Smoker tem muito mais experiência e tudo mais. Então eu colocaria o Kobe nessa faixa aqui entre 70 de poder, vamos colocar assim mais ou menos. Outro personagem que eu coloco nessa escala é o Magellan, tá? O Magalhães, né, quando tem a tradução. Só que o Magalhães é um problema, né? Porque o Magalhães eu colocaria ele já 80, no nível assim de 80, um poder bem alto. Porque ele possivelmente tem a sua fruta desperta. Mas como conseguiram passar por ele na prisão, não que ele seja fraco, mas deram um belo de um baile no diretor da prisão. Então o Magalhães, eu acho que ele 80 alto ali, até passando um pouco dessa casa. Mas como tem mais personagens e o Bruno deu uma embaralhada em tudo, eu vou colocar ele aqui no 80 alto, até por conta dessa fruta sua que pode ser desperta. Um personagem que eu coloco também nessa casa é a Smurf, que a gente viu muito pouco dela, mas tem um poder bem interessante. E eu acho que o comandante que o Kid derrotou lá da Big Mom foi a própria Smurf, né? Que é a guardiã dos poneglyphs. E sabemos que o Kid pegou alguma coisa da Big Mom. E o que a Big Mom tem de precioso? Poneglyph. Pô, sou o Road Poneglyph. Então eu acho que a gente não viu muito dela, apesar dela ser um comandante, mas eu colocaria ela também num nível um pouco mais alto aqui, acima de 70, entre 70 e 80. É uma personagem que merece um destaque, tem que ficar de olho. Vamos ver como é que vai sair agora, né, no arco de Wano. Outro personagem que eu colocaria nesse ponto, vocês vão ficar bravos comigo, é o Ace. Tá? O Ace eu colocaria ele também na casa de 70, 80. O Ace era um prodígio. Nos dias atuais ele certamente estaria muito mais forte do que o Luffy. Ele despertou o Haki do Conquistador ainda jovem, só que ele não tinha total controle de todos os Hakis, ok? Ele não tinha desenvolvido ainda, ele estava em fase de treinamento, aprimorando e tudo mais. Morreu jovem e eu acho que ele tinha tudo para ser um dos personagens mais fortes, ali na casa dos 90 para cima. Mas como a sua jornada terminou mais cedo, eu colocaria aqui na casa dos 60, 80. Eu acho que ali próximo do 80, ali próximo entre Smurf e Magalhães, nesse ponto acho que o Ace
que estava ali no seu auge quando ele acabou perdendo sua vida. Mais um personagem que entra na casa dos 60 e 80 aqui, que é o Sentomaru. Vimos muito pouco do Sentomaru, só vimos ele aparecendo em filmes, basicamente, depois do time skip. Mas ele domina, né, o Haki avançado, é um personagem que... Pô, o tio dele é o Kizaru. Eu acho que ele é muito poderoso, ele controla os pacifistas, faz parte da SSG, é o guarda-costas pessoal do Vegapunk. E eu acho que ele é bem poderoso. Mas como vimos muito pouco dele, se resume basicamente ao que está ali no time skip. Porque em filmes é complicado. Lutas e poderes e golpes que aparecem nos filmes não são de todos canônicos. Então eu colocaria aqui o Sentomaru nessa casa aqui entre 80 também, próximo ali 70 pra cima. É um personagem que eu acredito que ele é bem forte e quem sabe temos mais um confronto com ele. Mas não vejo ele entrando na casa acima porque temos personagens ali pra ocupar esta base. Aí mais um que eu coloco aqui nessa casa dos 60 e 80 é o próprio Ivankov. Por que eu coloco Ivankov? Porque Ivankov, além de dominar, óbvio, o Okama Kenpo, tem aquela Akuma no Mi extremamente roubada dela. Mas também não vimos muito em batalha do personagem, não dá pra colocar ele em comparação com outros. E já temos pelo menos um hype levantado ou informações. Outro personagem que posso colocar aqui é o Moria, tá? Por quê? Vamos lá. O Moria, ele é o exemplo de procrastinação. O Moria, quando ele lutou com o Kaido 23 anos atrás, foi uma luta e tanto. Dizem que o Moria naquela época, ele estava ali meio que a par de rivalidade com o Kaido. Ele acabou perdendo, óbvio. Só que depois disso ele entrou meio que numa depressão, porque ele perdeu a sua tripulação e ele parou de treinar. Por isso que ele perdeu pro Luffy. Ele procrastinou, não treinou. Ele é como o Bug. O Bug, o Oda já disse que ele seria como o Shanks se ele tivesse treinado, mas ele é preguiçoso demais. E isso aconteceu com o Moria, infelizmente. E eu coloco o Moria, apesar da sua Akuma no Mi poderosa, se não contarmos aqui o seu exército, somente o Moria, eu coloco ele entre 60 e 70 ali, bem um pouco abaixo desses personagens por conta disso. Se ele tivesse treinado, hoje ele estaria em rankings bem mais altos. Mais um personagem que eu coloco aqui entre 60 e 80 é o Don Shinjao, com a sua cabeça de broca. O Shinjao é o seguinte, o Shinjao, ele no seu auge, ele enfrentou o Garp, que treinou destruindo montanhas, aquela cabeça de broca dele, que só ele conseguia abrir aquela parede de gelo para ver o seu tesouro. Só que ele acabou perdendo o poder ali por conta que o Garp lhe deu um belo de um cascudo. E acontece o que? Ele ficou sem treinar, sem usar a sua verdadeira força. O Luffy veio e devolveu a sua cabeçona, mas ele acabou perdendo o poder. Então eu coloco o Don Shinjao hoje, apesar de ter Haki e tudo mais poderoso, ali na média também de 70 a 80. Bora lá, próximo eu coloco o Caesar. Caesar, vocês sabem que tem uma Akuma no Mi que é poderosa, mas o Caesar ele é meio maluco, né? Ele acaba vacilando, ele é um personagem tanto quanto arrogante, confia muito nos seus poderes, foi derrotado pelo Luffy, não teve tanta dificuldade assim para enfrentar o Caesar. E eu acho que por conta dessa personalidade dele, de confiar muito nos seus experimentos e tudo mais, ele acaba deixando transparecer essa grande fraqueza dele. O Caesar eu colocaria ele em um patamar mais ou menos do Moria, aqui um pouquinho mais alto, né, porque estamos já no novo mundo. Mas acho que numa faixa ali de uns 70, uma média, não acho que ele derrotaria nenhum desses personagens que estão aparecendo aqui. Outro personagem que eu coloco na casa dos 60 e 80, Boa Hancock. Boa Hancock eu coloco ela na casa próximo dos 80. O poder da Hancock é interessante, né? Só que é um poder que geralmente é utilizado para controlar as massas, os exércitos. Ela no 1 contra um desses personagens aí extremamente poderosos, a gente teria que ver como é que se sai. A gente não viu isso ainda acontecendo. Tudo que a gente viu da Boa Hancock no canon, dentro do mangá, ela enfrentando exércitos e deixando eles completamente apaixonados. Porém, ela é uma Shichibukai, eu sei disso, e sabemos quem está indo ao encontro dela, né? O próprio Kobe, que está nessa casa aqui também mais ou menos, e talvez o Fujitora, que a gente não sabe do destino dele, mas pode ser que ele está indo lá para Amazon Lily também. E eu colocaria assim Boa Hancock nessa casa aqui dos 80 ali, 60, 80, mas bem alta ali, próximo da casa dos 80. É uma personagem que tem que ficar de olho pela sua economia, e eu acho que ela tem muito mais, até porque ela tem Haki do Conquistador. Então, eu acho que é uma posição justa pra ela. Então vamos lá, 80, 90 eu coloco o Guild Tesouro pra começar aqui. O Gilbert, ou Gilbert. O Gilbert, ele tem um poder interessante além de ter a sua Akuma no Mi desperta. É uma das primeiras Akuma no Mi desperta que a gente vê logo após ser inserido ali pelo Doflamingo. Ele participa do filme Gold, pra quem não sabe. E ele usa a sua Akuma no Mi de uma forma muito interessante, como se fosse uma espécie de radar. A cidade que ele controla é quase toda de ouro.
E você pisou no ouro, ele sabe aonde você está. E o despertar da Akuma no Mi dele nos diz muita coisa. Além de conseguir fazer uma armadura e tal, é um personagem forte, poderoso e bem interessante. Eu gosto dele aqui nessa casa dos 80 a 90. Não colocaria ele em 90 alto de forma alguma, mas eu acho que ele merece estar nessa posição com toda certeza. Seguindo, a gente pode colocar aqui o Oven, Daifuku, o Cracker, Opa, bastante Pika do nada. e o Katakuri. Calma que eu vou explicar cada um Katakuri deles vai estar no pra alto. vocês. Acho que a gente tem que levar em consideração aqui o seguinte. O Cracker, vamos colocar ele aqui. O Cracker eu colocaria ele como sendo no nível de poder aqui 80, na média por exemplo. Só que os três aqui, ó, o Katakuri e o Oven Daifuku são trigêmeos. E tudo faz sentido que eles tenham talvez treinado juntos. Não vimos eles lutando, fala a verdade. Basicamente foi uma fuga ali em Holy Cake. Então eu colocaria Daifuku e Oven também aqui um pouquinho acima do Cracker, né? Deve ter sido antes de lutar. Agora Esse o Katakuri eu colocaria ele definitivamente 90 alto, tá? 90 alto. Pika eu colocaria ele 80, acho que 80 pontos aqui pro Pika. Agora Kata definitivamente 90 alto, ok? A gente vamos considerar isso aqui. Agora os outros aqui 85, 85 e 80. Vamos colocar essa pontuação, acho que fica bem legal pra gente dividir um pouquinho. Bom, vamos lá. Aqui na casa dos 80 e 90 eu colocaria o Sanji. Tá? O Sanji eu acredito que ele não está no nível de um Katakuri, por exemplo. Mas acho que com Daifuku e Oven daria uma boa luta, principalmente com o traje. Temos que levar isso em consideração. Com o seu traje agora, o Sanji ele recebeu um power up. Então eu colocaria o Sanji aqui também entre 80 e 90, talvez numa média próximo dos dois aqui. Óbvio que tudo pode acontecer numa luta. Outro personagem que eu colocaria aqui, colocaria 90 alto, é o Kid. Não sei se o Kid bateria de frente com o Katakuri, mas o Kid é poderoso, galera. Ele é forte. A Akuma no Mi dele é muito roubada. Imagina se ele conseguir controlar, por exemplo, o Kairoseki com o seu poder. Né? Se ele conseguir, ele não precisa tocar. Seria magnífico isso. Imagina ele lutar contra um personagem que tem a Akuma no Mi. Então eu acho que eu colocaria definitivamente o Kid nesse ponto. Edward Weevil também eu colocaria nesse ponto. É um personagem misterioso, mas que já deu indícios de ser forte pra caramba. Ele conseguiu derrotar remanescentes da tripulação do Barba Branca. Isto não é qualquer coisa. Não sabemos quais personagens foram que ele derrotou. Mas ele tá fazendo a limpa ali em tudo que era aliado do Barba Branca. E eu colocaria ele aqui com 90 alto também, viu? Até se ele nos surpreender, ser um pouco mais forte que isso. Nessa mesma linha vem o God Enel. Por que coloquei o Enel nesse ponto aqui? O Enel ele é um cara extremamente arrogante que confia muito nos seus poderes e acabou perdendo ali pro Luffy, né? Que ignora a eletricidade porque borracha não conduz eletricidade. Magnífico. Bom, o Enel é forte. Tá? Não sabemos se ele continuou treinando ele nesse período, mas ele tinha um mantra que era um haki absurdo, forte pra caramba. Basicamente o que o Guild Tesouro fazia com a sua fruta desperta, ele fazia só com o seu haki. Então eu acho que o Enel, ele é um pouco... Eu acho que ele deu aquela parada também no tempo, não precisou treinar, mas a gente não sabe o que ele tá fazendo lá na lua. Eu colocaria o Enel aqui uma faixa ali entre 80 e 90 também. Não colocaria ele 90 alto por conta dessa toda essa arrogância que ele tem no seu fruto. Né, por não se preparar, por não levar o seu adversário a sério. Isso é muito importante numa batalha. Eu colocaria ele aqui. Na sequência, eu colocaria aqui o Donsai. Eu acho que o Donsai, pra mim, ele é o cara da grande frota, o mais forte. Se você for perguntar pra mim quais os personagens mais fortes ali da grande frota, eu acho que ele é o capitão de frota mais forte do Chapéu de Palha. Ele conseguiu superar a broca do Don Chijal e faz todo sentido que ele seja um personagem mais forte e esteja aqui nessa lista. Não sei se ele bateria de frente com outros personagens poderosos, mas acho que contra um Pika da vida, assim, um Cracker, seria uma luta e tanto ali pro Sai. Então acho que colocaria ele aqui nessa base aqui de entre 80 e 85, um pouco mais baixo, mas ele merece destaque, tem que ficar de olho nele, tá bom? Aí também tem o Uroge, né, ou Uroge, não sei como é que vocês falam, que é o monge louco, que conseguiu derrotar o Snack, né? Conseguiu dar um trabalhinho lá pro Snack. Então é um personagem que eu acho que é forte pra caramba. Ainda não mostrou tudo do seu poder. O cara que tá sempre rindo, vimos, tomou um atropelinho ali, né? Lá em Shabold, mas tudo bem. Eu acho que é um personagem forte e eu colocaria ele na casa aqui dos 80 abaixo, vamos colocar assim, porque é um super novato. E aonde ele chegou ali, próximo de até assistir o Kaido se jogar das Ilhas do Céu, é um feito em tanto. Então eu acho que é um personagem que a gente tem que considerar. Na sequência temos o Lau. Eu colocaria o Lau como 90 alto, não preciso explicar tanto, né? Eu colocaria o Sabo também como 90 alto. E
leve em consideração que quando a gente fala 80 e 90, a gente não está falando que os personagens são de todos iguais ou que superam um ou outro. É apenas uma classificação numérica, tá? Então eu colocaria o Lau e o Sabo nessa parte. Eu colocaria também em 90 o Jinbe. Eu acho que o Jinbe está superior que o Sanji, tá? Eu acho que o trio monstro nesse momento é o Zoro, o Luffy e o Jinbe. Porque o Jinbe é forte pra caramba. A não ser com traje. Vamos ver como é que vai sair com traje. Mas eu colocaria o Jinbe aqui também entre 85 ali, um pouquinho pra cima. Na sequência eu coloco Kuma. Kuma é forte demais. Fala a verdade, galera. O Kuma eu coloco ele 90 top, assim. O Kuma é muito forte. A Kuma no Mi dele tem tantas possibilidades com aquela fruta dele que é impossível colocar ele numa classificação mais baixa. É um personagem forte pra caramba. Então tem que colocar aqui. Eu colocaria ele em 90 alto, com toda certeza. Bom, faltou também colocar o Perospero, né? O Perospero tem uma Akuma no Mi chata pra caramba, né? Aquela Akuma no Mi do doce dele, faz barreiras, consegue prender os personagens. Eu colocaria ele, até por conta... É interessante que a gente pode numerar, mas são técnicas diferentes, né? Utilizadas em batalhas, estratégias diferentes. E o Perospero é um personagem complicado de se lidar. Então eu colocaria ele aqui nessa casa também entre 80 e 90. Mais um personagem eu colocaria o Josu. Josu que tem uma Akuma no Mi forte. Um diamante difícil de ser cortado, mas mesmo assim acabou sendo cortado. Eu colocaria ele aqui, nessa faixa também, entre 80... Eu não colocaria ele 80 abaixo, mas eu colocaria ele nessa casa de 80 a 85. Temos o Vista, que é o seguinte. O Vista duelou com o Mihawk, não ficou com medo e ainda jurou que eles se encontrariam novamente. O Vista, inclusive, ele tem uma rivalidade com o Yasope, né? O pai do Soap, da tripulação do Shanks. E é um personagem que eu acho que ele merece estar colocado aqui no 90, né? Próximo do 90 ali. É um espadachim tanto poderoso que fez frente ao Mihawk. Não necessariamente que seja do mesmo nível, mas tem que ficar de olho. Colocaria o Marco, aquela Akuma no Mi dele fantástica, 90 com toda certeza. Eu colocaria ele nesse ponto aqui, próximo dos 90 ali. Aí nessa sequência a gente vem com o Jack. O Jack é uma das calamidades do Kaido e eu acho que dos três ele é o mais fraco. Tá? Até por conta que a gente viu ele dar uma baixada de bola já pro King e pro Queen. E eu colocaria ele aqui nessa casa de 85 mais ou menos, junto com esses personagens. Outro personagem que eu colocaria aqui, galera, vou ser sincero pra vocês, no 90 alto, é o Doff. Por quê? O Luffy derrotou o Doff com a ajuda do Lau. Então tivemos dois personagens fortes que tiveram que se unir para conseguir derrotar ele. Ele tem a Akuma no Mi desperta, ele é poderoso. Eu colocaria ele facilmente aqui no 90 alto. Personagem que não pode ser julgado de uma forma que não seja diferente. Mas ele ou o Katakuri é mais forte? Eu acho que aqui a gente encerra essa parte aqui do 80 a 90. Vamos agora pros 90, 95. Eu sempre ouvi que era o Katakuri mais forte que ele. Né? Vou começar ele aqui com o Oden. O Oden é forte, eu não consigo ver o Oden abaixo disso. Não colocaria ele no 95 alto, mas ele tem um poder em tanto. Ele conseguiu ferir o Kaido, apesar do Kaido não estar no seu auge de força. E eu acho que ele pode ocupar aqui um ponto ali entre 90 e 95. Nessa linha a gente vem com Kizaru, a gente vem com Almirante Z, a gente vem com Green Bull, a gente vem com Akainu e a gente vem com Aokiji e Ishu, Fujitora. Eu vou colocar esses personagens e vou explicar cada um deles pra vocês. Bom, o Kizaru poderoso, vocês sabem, aquela Akuma no Mi dele é forte. Então acho que faz todo sentido a gente colocar ele aqui. Como a margem tá pequena, eu não vou ficar falando 90 baixo, 95 alto. Eu acho que eles devem ser colocados aqui. Almirante Z, pô, treinou toda essa leva de cara, então é muito forte, né? É poderoso. O Green Bull com certeza é forte. Aokiji é forte. Ishu é forte. O Akainu eu acredito que seja o mais forte dos almirantes, na minha opinião, tá? Até porque ele tem a Akuma no Mi mais ofensiva de todo One Piece, segundo o próprio Oda. O cara disse que se ele quisesse encontrar One Piece, se ele fosse um pirata, ele faria isso em um ano por conta do seu poder. Então definitivamente ele tem que estar aqui, né? É uma fruta extremamente ofensiva, poderosa, que com certeza faz frente aos mais poderosos. Nessa linha eu também colocaria aqui o Shiryu, da tripulação do Barba Negra. Faz todo sentido que ele esteja aqui. Eu colocaria o Zoro, tá? Já vou explicar pra vocês porque que o Zoro tá aqui, antes que vocês me xinguem. Eu colocaria o Luffy, eu colocaria também o Mihawk. Vamos explicar aqui pra vocês essa linha desses personagens aqui. O Shiryu, o Mihawk, o Zoro e o Luffy. O Luffy, sabemos que ele conseguiu derrotar o Katakuri com muita dificuldade. Foi complicado pra caramba. O Katakuri meio que entregou a luta pra ele. Só que ele evoluiu. Após isso ele conseguiu evoluir, já melhorou seu haki de observação.
Então ele tem que estar acima do Kata nesse ponto. Ele está mais forte, tá? Mesmo assim não está no nível de almirante ainda. Não concordo que ele esteja. Por que o Zoro também está aqui nessa lista junto com o Luffy? Porque o Zoro ele sempre acompanha o Luffy progressivamente na questão de poderes. Se a gente pudesse colocar que o Luffy é 91, o Zoro seria 90. Vamos colocar assim. Mihawk, óbvio que ainda é superior ao Zoro no quesito espadachim. Tá? Definitivamente não consigo ver o Zoro equiparável ao Mihawk nesse ponto. E o Shiryu, agora com aquela fruta da invisibilidade, eu colocaria ele num nível ali entre o Mihawk e o Zoro. E o Luffy e o Mihawk? Então são personagens que tem que estar aqui nessa casa. Mesmo assim, ainda acho que o Zoro, o Luffy não tem capacidade para tancar os almirantes. Eu acho que eles têm que estar nessa casa, mas ainda um pouco abaixo deles. Bom, agora vai entrar uma leva de personagem, né? Eu tenho que colocar também o Ryuma Prime. Vamos falar sério, né? O Ryuma, pra mim, é o maior espadachim que já teve, porque o cara tem a alcunha de Deus da espada. Nessa leva eu coloco também Ben Beckman. Óbvio que tem que ter o Ben Beckman. Eu coloco o Yasop. Eu coloco também o Lucky Wu. E quem mais? Aqui, vamos explicar aqui o seguinte. Eu acho que esses três aqui são equiparáveis. Lucky Wu, Yasop e o Ben Beckman. Só que eles têm um hype extremamente elevado. Sengoku disse que o Shanks tem a tripulação mais poderosa porque ela é a mais balanceada. Ele não tem uma frota, assim como os Piratas das Bestas ou a Big Mom com seus 385 filhos. Ele tem somente esses piratas. Então eles são poderosos e têm um nível de poder próximo do Shanks. Eu acho que eles são extremamente balanceados, com o Ben Beckman batendo realmente nos 95 aqui, próximo dos almirantes. E os dois aqui um pouquinho abaixo, né? Vimos o que aconteceu lá em Marineford. Nessa mesma sequência, podemos colocar também o Ray, cara. O Ray não tem como. O cara velho daquele jeito conseguiu parar o chute do Kizaru. O Garp deu risada quando disse que ele foi preso e disse que precisava mobilizar pelo menos um exército inteiro de marinheiros para conseguir capturar. Ele é forte, ele é poderoso. Não tem como ele estar aqui. Para mim ele está nível aqui dos almirantes facilmente mesmo naquela idade avançada. O Ray Prime para mim estaria acima. Vamos falar dele mais atual. Nessa mesma linha a gente também pode colocar o King e o Queen. Perfeito? King e o Queen. King e o Queen é o seguinte. Eu acho que são fortes. Até porque a gente tem que entender o seguinte. Sempre tem uma progressão de força conforme o Luffy avança. Então o King e o Queen eu acho que eles têm que ser mais fortes do que, por exemplo, os comandantes que a gente já viu lutando. Não que necessariamente eles sejam superiores. Podemos colocar talvez eles aqui próximo do Katakuri, uma mesma faixa de poder. O Queen conseguiu nocautear a Big Mom. Isso é um feito e tanto, né? E o King ainda não vimos de todo o seu poder. Então eu colocaria eles aqui um pouquinho abaixo, ali nessa casa próximo do Katakuri, aqui nos noventinha. Acho que são personagens que têm que ser levados a sério e não podem ficar fora dessa lista. Bom, aí na nossa lista de 95 a 99, a gente obviamente tem que colocar o Shanks, a Big Mom, o Kaido, o Branquinho-chan. No 100 vai estar o Sop, Branquinho-chan e o Barba Negra. O Barba Branca não tá no primeiro? Eu acho que todos eles são equiparáveis no quesito força. Barba Branca, eu vou considerar... Vamos considerar o Barba Branca de um modo geral, ao invés de ficar falando dele velho, ou ele prime, ou ele mais novo. Eu acho que eles são todos equiparáveis. Por que eu falo isso? Porque se algum deles fosse mais forte, teria derrotado o seu inimigo e invadido o seu território. Então eu acho que todos eles estão equiparáveis. Não, aí também temos que colocar o Douglas Budget, né, que o Brunão não colocou e eu acabei adicionando aqui. Mas o Douglas Budget foi dito ali pelo Bug que ele talvez tivesse um nível de força próximo do Ray. E olha só, ele treinou até atingir o seu auge de força. Ele mesmo disse que depois ele queria derrotar os imperadores. Então o cara ia de frente. Tivemos, cara, o cara tá com o Buster Call, uma puta de uma aliança para derrotar ele. Então eu colocaria ele aqui próximo dos imperadores. Talvez um pouquinho abaixo. Acho que dá pra gente colocar ele aqui. Aí na sequência temos também Chico, o Leão Dourado, que faz parte, é basicamente um dos imperadores. Aquela como nome roubada dele. Temos também o Dragon. Cara, o Dragon eu já colocaria ele num nível assim de imperador. Eu não consigo ver o Dragon mais fraco do que esses personagens. Então eu colocaria ele facilmente aqui nessa lista. Aí temos, óbvio, né, que tem que ter o Garp e o Roger, que pra mim são fortes. Sabemos que o Roger lutou com Barba Branca sem um vencedor, assim como lutava com o Garp também sem um vencedor. São fortes, poderosos, tem que estar nessa lista de qualquer forma, assim como os níveis de forças atuais dos imperadores. Aí, obviamente, se eu colocasse um 99, eu colocaria o Zebek, porque a gente teve que ter uma união entre o Roger, no seu auge,
e o Garp no seu auge pra conseguir peitar esse cara, tá? Então acho que eu colocaria o Zebek em 99. Outro personagem que eu colocaria também no 99 é o próprio Insama. Eu acho que é um personagem que vai dar muito trabalho, tá? Então acho que o Zebek e o Insama são os personagens aí que devem ocupar esse topo dessa lista. Agora, nível 100, quem eu colocaria de nível 100? Nível 100 eu colocaria o cara que inventou o Oda, o Condoriano. Eu acho que o Condoriano é o personagem mais forte de todo One Piece. Ninguém pode juntar tudo isso aqui, ó. O Condoriano, ele inventou o mar. O Condoriano inventou o Oda. O Condoriano já foi marinheiro, já foi pirata. Ele inventou o Joy Boy, ele destruiu o Reino Antigo, ele fez tudo, tá? Então, certamente, eu acho que tinha que ter até a lista 120%, porque o Condoriano ocuparia o primeiro da lista. Então acho que é isso, galera. Essa é a tier list definitiva aí, seguindo o vídeo. Eu achei que ele ia botar o Sop primeiro. Então fica a indicação aí, Geek Brasil, o Zona AP e o canal do Chapéu de Palha para seguirem com essa tag aí e a gente levar isso à frente. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa o like. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu e fui. Bom, eu acho que eu já posso me considerar um pouco fanboy aí do Barba Branca, porque na minha opinião aí no final da lista dele, ele deveria ter colocado o Barba Branca como primeiro, não pela zoeira ali do que ele fez, mas ter colocado Barba Branca entre primeiro aí do rank 95-99, à frente dos que ele colocou em 99, até porque, né, não vamos esquecer que o Barba Branca sempre foi considerado o homem mais forte do mundo, né, então isso não era algo à toa, teve motivos para ele ter sido considerado que foi, e coisa que ele falou lá atrás, que se tivesse alguém muito mais poderoso que os outros teriam ocupado lugares, não necessariamente. O próprio Barba Branca não queria, digamos, ser rei dos piratas ou qualquer outra coisa, ele só queria uma família, né? A tripulação dele era a família dele, então ele não tinha motivos para ir lá lutar contra os outros. E também outra coisa, os próprios Yonkos dizem que não valem a pena lutar um contra o outro, por causa que mesmo eles sabendo que venceriam, por exemplo, o Kaido talvez ali contra a Big Mom, mesmo ele sabendo que talvez vencesse ela, é só um exemplo, ok? Ele não valeria a pena lutar, por causa que seria uma luta que duraria muito tempo e os dois teriam muito a perder, inclusive entre eles e a própria tripulação. E desculpa não ter comentado muito aí durante o vídeo, é que ele não deu muita brecha aí pra mim comentar, eu tô tentando comentar o menos possível em cima das falas dos outros aqui, porque vocês me pediram, né, mas eu tento sempre comentar aí dentro de alguma brecha que eles deixam de alguma música tocando, uma coisa assim, só que nesse aqui não deu, por causa que ele fez um comentário aí de início a fim sem parar. Eu também achei estranho aqui na lista dele ele ter colocado o Mihawk, o Zoro e o Luffy na mesma lista, porque assim, ó, na minha opinião, né, eu não assisto One Piece nem nada, mas ao que parece, o Mihawk ainda tá bem à frente do Zoro. E o Luffy ali talvez esteja próximo ao Mihawk, acredito eu que ainda não no nível do Mihawk, mas eu não sou aí um assistidor de One Piece convicto pra ter total certeza, vocês vão saber me dizer isso melhor. E então, tipo, ele estarem na mesma lista ali, talvez ele tivesse ter explicado que, claro, ele falou que ele não vê o Zoro ainda no poder do Mihawk, mas 90-95 é uma, digamos, uma porcentagem muito pequena pra dizer que eles podem estar muito próximo do outro. E outra coisa, o Zoro estando nessa lista, ele basicamente quis dizer que o Zoro venceria o Katakuri e o Zoro venceria o Doflamingo, por exemplo. Coisa que, claro, eu não assisto anime como eu acabei de dizer pra vocês, mas eu até agora do que eu tenho assistido nos vídeos aqui do canal, dando minha opinião como eu sempre gosto de especificar pra vocês não me xingarem aí dizendo que eu tô falando bobagem, por causa que eu também não tenho certeza do que eu tô falando, mas é o que eu vi até agora, e o que eu vi até agora eu não consigo ver ainda o Zoro vencendo o Katakuri, por exemplo, levando em consideração a dificuldade que o próprio Luffy teve pra vencer ele, e muita gente ainda diz que o Katakuri deixou ele vencer. Então, na minha opinião, o Zoro devia estar talvez ali na mesma lista do Flamingo e do Katakuri, ali chamando ele de 89, 90 alto, como ele fala, e o Luffy ali nessa lista que tá do Mihawk e tal. E também tem vários personagens aí nessa lista que eu não conheço, cara, não faço ideia, inclusive aqueles que ele falou ali que estão no 99 ali alto. Bom, mas é isso aí pro vídeo de hoje, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!